Olá, vestibulandos, ligadinhos na Band e de olho nos Ciências Aplicadas. Sou o professor Diego, de Geografia. Comentarei com vocês as questões aí discursivas da prova da UFRN. A questão 9, ela cobrou a temática Geografia Agrária e os impactos ambientais dessa atividade econômica, atividade do campo, a expansão do agronegócio no Brasil. Tinham dois mapas, o mapa de 77 e o mapa de 2007, né? E nós tivemos aí, na letra A, apenas para você fazer uma relação da dinamicidade espacial da atividade sojicultora no Brasil. Você deveria lembrar que, inicialmente, a soja está concentrada na região sul do país, né? E depois ela se expande para o centro-oeste do país, assim como para o norte e nordeste, né? Uma sigla bem interessante, a chamada Bamatopi, né? Bahia, Maranhão, Tocantins, Piauí, essa área de expansão da sojicultura no Brasil. Tá? Na letra B, para você mencionar dois fatores que justificassem essa mudança. Nós poderíamos, claro, embasar nossa resposta em relação à expansão da fronteira agrícola, né, no país, os incentivos governamentais também que levam a essa expansão da atividade do agronegócio, né, assim como os fatores locacionais, como terras mais baratas, sindicatos frágeis, enfim. Né. O interessante da prova da UFRN esse ano é que ela possibilitou uma grande, né, possibilidades de respostas, ou seja, você tem uma gama aí, né, de respostas que podem ser acopladas, que podem ser inseridas na sua prova. Tá? Na letra C, né, pedia para você citar e explicar um problema ambiental decorrente do cultivo da soja no Brasil. Sem sombra de dúvidas, a questão do desmatamento, né, deveria ser comentada, e você falar desse desmatamento no Cerrado, na Amazônia, como expansão da fronteira agrícola, né, poderia também trabalhar a temática, a erosão no solo, a questão do solo, a questão da pedologia, né, da edafologia, que foi muito bem trabalhado aí, né, e certamente uma questão que não trouxe grandes problemas a você. A questão 10 é a questão que envolveu migrações internacionais. Né? Uma questão que envolve geografia, bem forma interdisciplinar com história, né? Onde coloca para você as correntes migratórias do período de 1830 a 1939, que é um período de emigração da Europa, né? Ou seja, um período de saída dos europeus em direção a vários outros espaços geográficos, e depois no pós-Segunda Guerra, né? De 45 a 2005. Pedia para você explicar a diferença da dinâmica dos fluxos migratórios em cada um dos períodos. Acho interessante você lembrar, né, que neste período de 1830 a 1939, né, nós tínhamos aí uma oferta, uma possibilidade, né, para pessoas que habitavam o Velho Mundo de migrar para a Europa, migrar para a América, migrar para a Oceania e também, né, assim nesse contexto de até Itália e Alemanha, se você pensar a reunificação, né, desses países que foi bastante tardia. Tá? Então, se você faz a análise da própria cafeicultura no Brasil, onde você vai ter a migração de italianos aí, né, nesse contexto pós também fim da escravidão. Já no outro contexto, né, de imigração, ou seja, de chegada ao continente europeu, é interessante você pensar nessa reconstrução da Europa após a Segunda Guerra, né, e posteriormente, aí eu chamo mais atenção, nos anos 80 para os anos 90, quando falamos nesse avanço da globalização, né, até mesmo com a própria consolidação da União Europeia, né. Podia lembrar também a ideia do espaço changing, né? A questão da livre circulação de pessoas nesse espaço. Tá? Na letra B, pedia para você trabalhar a ideia da discriminação, né, que os imigrantes sofrem no espaço europeu, né, a partir dessa chegada. Bom, acho que a palavra aqui seria xenofobia, né? Essa ideia de aversão a estrangeiros, você deveria fazer uma relação com o próprio perfil do imigrante, ok? Na questão 11, né, a temática foi África, geopolítica da África, né, e pedia para você explicar por que alguns países continuam com problemas de instabilidade, né, nas suas fronteiras. Mais uma vez, a história é extremamente importante, vivenciando a geografia. Né? Uma prova extremamente interdisciplinar, né, elogios e muitos para a UFRN. A questão
de lembrar da Conferência de Berlim, em 1884, né? Essa ideia de imperialismo, de neocolonialismo, que não respeitou as fronteiras, os limites internos dos espaços africanos, fazendo com que as culturas, as etnias não fossem respeitadas. E depois a descolonização do continente, né? Pós aí, na segunda metade do século XX, né? Onde temos aí também uma nova organização política, onde você também não tem esse respeito e, inclusive, até ditaduras financiadas por países capitalistas desenvolvidos. E, por fim, a questãozinha 12 da UFRN foi sobre Rio Grande do Norte, falando sobre os impactos, né, ambientais sobre a área de dunas. Lembrem-se, o Parque das Dunas, né, a área responsável aí pela questão da captação das águas pluviais, né, responsável também pela manutenção do microclima na cidade do Natal e faria uma relação da letra A com a letra B em relação aos impactos e o porquê do Parque das Dunas ser uma zona de proteção ambiental. Um grande abraço e até a próxima.